começam a promover modificações da glicose. Modificações químicas. São 10 reações. E o objetivo dessas modificações, aqui é a glicose, é você ir extraindo energia, porque todo composto orgânico é muito energético, porque ele tem carbono na sua composição e ele retém muita energia, mas a energia não pode ficar presa na glicose. Essa energia tem que ser liberada. Não pode, Thaís, ser liberada toda de uma vez. Tem que ser também uma liberação gradativa, porque se fosse liberada toda de uma vez, aí pode ser que a célula use toda a energia e não deu para nada. Nós não fizemos nada, tiramos a energia, usamos e a energia não foi distribuída para todas as funções que ela devia, como manter a temperatura, como realizar atividades mecânicas, como fazer transporte ativo, com tantas outras funções. Então ela também não pode ser extraída a energia de uma vez num bolo e a célula pega tudo. Não. A extração da energia é gradativa. São 10 reações que modificam a molécula de glicose a fim de extrair gradativamente a energia. E aí depois que essa molécula passa por essas 10 reações no citosol, é transformado então no piruvato, que será convertido na mitocôndria em acetilcoenzima A. Acompanhe meu raciocínio que eu não vou esticar mais. Acetilcoenzima A só promove mais 8 reações, que é o ciclo do ácido cítrico. E aí eu quero te dizer por quê. Porque quando a glicose foi quebrada até piruvato, 20% da energia daquele composto só foi retirada até agora. Quando ela se converte em 2 piruvatos, ainda tem ali, Bruno, 80% da energia. E a gente quer. A gente quer esgotar a energia da glicose. E onde é que nós vamos tirar o restante da energia? Do ciclo? Do ácido cítrico. Quando terminarem as 8 reações do ciclo, que partiu da glicose até piruvato, acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico, a gente esgotou. Aí você tirou tudo de energia que tinha daquele composto orgânico chamado glicose. Bora lá. Ingerimos lipídios, degradamos, digerimos, absorvemos na forma de ácidos graxos, concorda? Os ácidos graxos são absorvidos e lançados no sangue. E o sangue joga dentro da célula. Na hora que o ácido graxo chega na célula, as enzimas que têm afinidade por ele, porque aquelas da glicose são só da glicose, agem sobre o ácido graxo e num primeiro momento armazenam de 3 em 3 como triglicerídeo no tecido adiposo. Por quê, professor? Ei, Breno, Francisco Breno, por quê que armazena esse lipídio? Porque tem glicose caindo à torta e à direita na célula. E a célula está tirando energia da glicose, então deixa o lipídio armazenado. A glicose, ela se transforma em graxa? Se tiver em excesso. Se tiver em excesso. Então, guarda aí essa tua pergunta para o momento, porque a gente está falando da utilização agora. Não sobrou glicose, porque só vira ácido graxo se sobrar. O ácido graxo que eu estou te falando, ele veio no alimento gorduroso. Ele veio da dieta com gordura, foi absorvido, Bruno, como ácido graxo no sangue, lançado na célula, e a célula recebeu e disse, opa, outro substrato energético? Hein, Marcelo? Aí ela pensa e diz assim, não, eu não vou usar esse substrato energético agora porque eu tenho glicose, as reações são mais fáceis, são mais viáveis, o rendimento vai valer a pena. Eu vou pegar os ácidos graxos e vou transformar em triacilglicerol ou triglicerídeo, armazenar no tecido adiposo. Tudo bem? As proteínas foram ingeridas, digeridas, os aminoácidos, que são suas unidades menores, foram absorvidas no sangue e distribuídas, caiu na célula, e a célula, opa, chegou o aminoácido, é um outro substrato energético. Mas a célula sabe, de acordo com o controle do sistema nervoso central, hormonal, e etc., que os aminoácidos têm funções. Olha, isso que eu estou explicando para vocês te ajuda a responder umas 8 questões. Esses aminoácidos que caíram têm funções mais nobres do que gerar energia. Eles têm que ser utilizados na síntese de anticorpos, na síntese de proteínas estruturais de pele, na síntese de imunoglobulinas, na síntese de hormônios. São todos aqui moléculas
proteica. Então a célula diz, nem pensar em gastar um aminoácido desse para gerar energia, se eu tenho glicose, se eu tenho uma reserva de gordura, isso aqui eu vou destinar para biossíntese de compostos essenciais à vida, ok? Enquanto isso, a glicose, moeda energética imediata, está sendo quebrada. Agora vamos imaginar que o Igor tomou café da manhã às 6 horas e que essa história que eu contei foi logo em seguida. Já são quase 11 e o Igor não comeu nada, mais nada. Então como é que está o nível de glicose do Igor? Mas o Igor está morrendo ou está bem aqui sentado assistindo aula? Está bem aqui, está mais ou menos assim, mas está aqui sentado assistindo aula, né? Por quê? Porque aquilo que era reserva, os triglicerídeos, os ácidos graxos de 3 em 3, armazenados no tecido adiposo, já foram solicitados e já começaram a ser, popularmente a gente chama queimar gordura. Já estão sendo metabolizados dentro da célula. E ele vai sendo metabolizado e transformado em acetil-coenzima A. Olha, de quando ele começou a ser metabolizado até acetil-CoA, saiu 10% de sua energia. O restante agora sai no ciclo do ácido cítrico. Tá? E aí, são já 6 da tarde e o Igor não comeu nada. Até aquelas proteínas que estavam desempenhando suas funções pontuais começam a ser... Ah, não, vai resolver o problema aí. Porque senão não dá para raciocinar. Tem que evitar a saída e tem que evitar o celular. Então, até aquelas proteínas que têm funções pontuais vão ser degradadas e seus aminoácidos vão voltar a ficar livres na célula. E a célula diz, bom, agora é o jeito. Já não tem mais glicose, já usei ácido graxo, glicerídeo, agora vou usar o aminoácido, é o jeito. E até ele entra nas vias de degradação para se transformar em acetil-coenzima A. E aí o resto da energia é tirado nas 8 reações do ciclo de Krebs. Então, professor, eu nunca entendi o ciclo de Krebs. Bem aqui agora nesse momento você entendeu. É a forma de extrair energia de um composto orgânico, seja a glicose, que representa o grupo dos carboidratos, seja os ácidos graxos, que representam o grupo dos lipídios, ou seja os aminoácidos, que representam o grupo das proteínas. E a utilização é nessa ordem. Primeiro carboidrato, segundo os lipídios e por último os aminoácidos. Rapidinho, até o aminoácido chegar, ele vai chegar também no acetil-coenzima. Mas até aí também libera energia. Um pouco de energia, mas sempre pouco. A maior via de extração de energia sempre é o ciclo do ácido cítrico. Mas daqui até acetil sempre sai um pouquinho. Tá? Então, gente, vamos dividir nossa novela, nosso módulo 3, em 3 etapas. Metabolismo de carboidrato, lipídio e proteína. Tudo bem? As enzimas são diferentes para cada um, as coenzimas são diferentes, mas o que você está aprendendo aqui não é viagem na maionese. O que você está aprendendo aqui é como você vive. O aluno me pergunta, professora, no primeiro módulo eu estudei introdução à medicina, SUS, ESF, humanização, e ética e bioética. No segundo, eu comecei mesmo, agora no segundo foi que eu comecei mesmo a estudar a formação do ser humano, propriamente dito, né? O próprio nome, formação, fertilização e constituição, formação do ser humano. Agora, professora, depois que está formado, como é que ele permanece vivo? Aí eu vou te dizer, ele tem que comer carboidrato, lipídio, proteína, água, vitaminas, minerais, concorda? E tem que respirar, para inspirar o oxigênio, pois os substratos, junto com o oxigênio, vão gerar energia e novos compostos, para manter esse organismo vivo. Então, o que tu estudou no segundo módulo, agora a pergunta é, como é que esse bebê permanece vivo? Como é que ele cresce? Como é que ele desenvolve? Como é que ele entra na puberdade? Como é que ele se reproduz? Como é que ele renova tecidos? Metabolismo celular. Utilizando o que come e o que respira para, através de um conjunto de reações metabólicas, produzir energia para o seu sustento e novos compostos para o seu crescimento e desenvolvimento. Ok? Amarramos? Então, bora começar? Metabolismo dos carboidratos. Agora sim, gente, vamos apressar a mulher, tá?
Porque se a gente esperar o tempo individual de cada um, fazendo digestão do lanche, BBB, aí não anda, não é valor. Thank you.